Seja bem-vindo, meu querido, um prazer recebê-lo, boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes da Sertão Notícia, da Rádio Cultura FM. É com prazer novamente estar voltando aqui, levar nossas ações, os trabalhos prestados pelo município de Serra Talhada, da nossa prefeita Márcia, que se encontra em Brasília, né, a Marcha dos Prefeitos, mas a toda a nossa equipe, os colegas secretários, aos nossos parceiros e principalmente aos trabalhadores rurais, que são eles e elas que colocam a alimentação na nossa mesa, o trabalho da secretaria voltado para eles também. Fabinho, eu tenho recebido, estou aqui até com uma listazinha, né, de algumas demandas que já chegaram hoje, né? Mas, por exemplo, a gente tem recebido algumas demandas da região do Cipó, né? Mandaram até uma foto de uma máquina que estava parada na semana, tinha mais ou menos uma semana, e aí a máquina retomou o trabalho, fez algumas partes na região do Cipós, e depois a máquina acabou vindo embora, né? E até a moradora estava sem entender por conta disso. E aí eu queria saber de você, começando por essa demanda, né? O que é que houve em relação à máquina lá na região lá do Cipós, na região ali do São Miguel, né? O foi que aconteceu que a máquina acabou não fazendo lá o trabalho, o serviço. Vamos lá, Tony, vamos deixar claro que a estrada do Cipó, ela se divide, um chama Cipó de baixo, outro de cima, entendeu? E começa aqui no início da PE, né? Você vai no início da PE aqui, sentido floresta, ela inicia daí, vai até a divisa do Tiburuna, São Miguel, passa por essas regiões todas, até quase a divisa de Betânia. E aí tem outras estradas, por exemplo, que vai para São João do Barro Vermelho. Ela fez o percurso da entrada para lá, até a divisa praticamente de Betânia, e também que vai para o São Miguel, que é Vaze Grande. Inclusive eu estive lá, a estrada foi concluída, a gente voltou para concluir, a máquina voltou ontem para concluir a principal, mas vai voltar sim para interligar até o São Miguel, voltar até o Talpiranga, São João do Barro Vermelho, as laterais. Então assim, vamos concluir a principal. Hoje ela se encontra na estrada, trabalhando até a PE, ela vai concluir, né? Fica esse trajeto, inclusive você conhece esse trajeto aí, um trajeto muito movimentado, que passa aqui pelas Salinas, onde de vez em quando tem alguns jogos de futebol também, os carros das escolas que transitam, a maioria por aí. Então dizer à comunidade que vai voltar sim. Inclusive nesse trecho da Vaze Grande, é um trecho que eu conheço, todas as estradas, nesse período que está garoando, a patrol não faz em alguns pontos, porque desliza um pouco, você precisa colocar um material de fora, principalmente nas subidas, aquele barro vermelho, ele derrapa muito, e aí a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que transitam e também quem está trabalhando nas estradas. Então esse período não nos atrapalha, deixar isso bem claro, a coisa que vem de Deus, ela é bem-vinda, principalmente a chuva, esfriou o tempo, que estava muito quente, e também em algumas comunidades vai juntando um pouquinho de água na estrada, em outro local, para que a gente possa ir realizando os trabalhos. Mas sim, começamos o plano de recuperação das estradas, como se começa no mês de maio. Não paramos o trabalho, sempre é feito um serviço em uma comunidade e outra naqueles pontos mais críticos, e no mês de maio é onde se tem toda a patrulha, tem um cronograma de todos os distritos, que a gente possa chegar com qualidade, com a retro, com caçamba, com PC, inclusive destacar aqui os equipamentos próprios que temos esse ano, é um diferencial. O ano passado a gente não tinha esses equipamentos, através da articulação da nossa prefeita Márcia, o deputado federal Fernando Monteiro, foram investidos mais de 8 milhões de reais em equipamentos, e aí os equipamentos agora são próprios. Nós temos 4 caçamba, nós temos 4 motoniveladoras, temos 2 PC e temos 6 retroescavadeiras. Então veja a diferença do que é você ter esses equipamentos próprios do município, para trabalhar para o município, economizando os aluguéis para investir em outra ação no próprio município. Então isso foi uma grande conquista, e eu fico muito satisfeito de estar à frente da secretaria. Essa conquista foi entregue na minha gestão, você vem acompanhando todas as pessoas, e agora esse ano tem esse diferencial, né? E aí nós temos um cronograma, Tony, principalmente aquelas comunidades que nós não conseguimos chegar. O ano passado é uma das prioridades, chegar esse ano. 3 passagens é uma delas, né? 3 passagens é uma delas, que interliga até os poços, né? Essa estrada aqui do Cipó, desse lado de cá, não tinha sido feita também, né? A Barra também aqui, a então nessa demanda que você falou agora já resolve lá também. Essa máquina que está aí vai contemplar toda a região. Inclusive nós temos um cronograma onde a máquina está no distrito, ela só sai do distrito quando concluir todas as demandas. A gente só vai para o próximo distrito quando concluir 100%. Isso para que a gente possa chegar à casa das pessoas, quem se movimenta, o ir e vir das pessoas, não só quem vai um passeio, um fim de semana, mas todos os dias a gente tem um transporte escolar, tem as pessoas que vêm até a feira e precisa ter uma estrada para transitar.
A gente fez pelo outro lado, que é aqui do lado da BR-232, que você vai sentido Logrador. Essa o ano passado foi feita, pissarrada. Não tem muito o que fazer esse ano. Inclusive eu estive fazendo uma visita em alguns pontos que precisa ter um conserto, por conta que nós não tivemos forte chuva nessa região. Inclusive lá em Toapiranga, o açude está praticamente seco, um colapso. Inclusive estamos concluindo a montagem de um poço lá para colocar água para o distrito. Já foi encaminhado o material, caixa, foi feita a limpeza, foi instalada uma bomba. Então, Tony, uma coisa incrível que vem acontecendo nesse ano aqui em Serra Talhada. A questão da chuva, né? Demais. A quadra chuvosa não foi a contento, né? Se você for em todo o município, em algumas barragens pegaram muita água, por exemplo, na chuva que teve dezembro, janeiro, mas foi em localidades bem poucas, né? Que foi aquela chuva que deu de 90 milímetros, 115 milímetros, mas só foi aquela chuva única, mas não foi geral no município. Nós temos no município situações que a água nos barreiros que tem só vai até o mês de julho, provavelmente. Então, meu Deus. É uma dificuldade. Vamos lá, algumas demandas aqui, olha, tem uma que chega direto, Fabinho, Fazenda Santo Sé, Veludo, Pitombeira e Caetitu. Pitombeira. É uma das estradas que não foi feita também o ano passado. Você vai sentido BR-232, né? E aí é um percurso pequeno dessa estrada aí. É sentido aqui Bonome não, né? Sentido Bonome, depois da entrada de Bernardo Vieira, uns 4 quilômetros você entra à direita, que beneficia essas comunidades. Do lado aí também tem a Vaz da Madeira, que não conseguimos fazer o ano passado, e o Exu Velho. É prioridade essas comunidades agora? Todas elas são prioridades, e igual a Lagoa da Pedra, que não conseguimos fazer, que interliga até a divisão com Mirandiba, né, as Prestes dos Nunes, dos Rodrigues. Então, todo esse trajeto aí, Melancia, Barra do Exu, que a gente só fez um melhoramento, mas não conseguimos concluir 100%, porque, Tono, você está no município, que nem é Serra Talhada, o quarto de Pernambuco. Nós temos mais de 3.500 quilômetros de estrada. Para você fazer um pequeno percurso curto, depende do inverno, você não consegue chegar a 100%. Mas o ano passado nós chegamos a 96% das estradas feitas, né? E esse ano nós queremos chegar naquelas que a gente não chegou o ano passado. Isso é uma prioridade, igual a do Timorante aqui. Estamos fazendo uma melhoria lá com a retrovocação, mas não foi feita a do Timorante. Aqui você interliga a de Três Passagens para os poços também fizemos, né? Os poços, mas não deu para interligar porque as chuvas voltaram na época. Então, assim, são coisas que a gente tem todo um levantamento na secretaria de onde não foi feito o ano passado, que a gente vai chegar esse ano, se Deus quiser. Isso é positivo, né? Realmente começar de aonde não foi atendido no ano passado. Então, tem previsão para Santo Sé, para essa região chegar, já que a máquina tá lá na região do Cipós ali essa região do Cipós, do São Miguel, né? Essa região do Cipós, a máquina só vai sair desse distrito quando tiver toda concluída, né? Que é ali região toda do distrito de Toapiranga, São Miguel, que tem todo o englobamento, que a gente faz uma divisão da parte da pista até a divisa para Caiçara e Betânia. Então, essa é uma divisão que é feita. Essas estradas que não foram feitas, a gente vai chegar até nelas, e pedimos às pessoas também que tenham um pouco de paciência, que a gente não consegue chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. E você observando, Tony, que você andou muito na zona rural também, o ano passado, eu creio, conosco, aí em algumas agendas, você viu o formato que a gente vem fazendo nas estradas. colocando material, é um trabalho mais devagarinho, mas você vai fazendo um trabalho bem feito. Por exemplo, aquela da Extrema tinha ficado muito boa ali aqui. Nós Extrema, que agora está com um problema lá na serra, né? Porque a serra é um local dificultoso de fazer, porque a serra é alta, cheia de curva. Inclusive nós estava programado para fazer o serviço ontem lá, mas deu uma garoa, as pessoas até ligaram para mim, eu fui até o local, não tem como você colocar uma caçamba carregada com 14 metros de terra, ou se você colocar a metade para subir uma serra daquela, se ela começar a deslizar, não tem nenhum motorista que consiga segurar um carro deslizando. Então é perigoso para o motorista que está, para o operador da reta e uma pessoa que possa vir transitar na estrada, e além das casas que tem do lado. Imagine só que Deus o livre, acontece uma tragédia, uma caçamba, uma reta desce de cima e pega numa casa que tem a criança, que tem idoso, então é uma tragédia. Então a gente precisa ter paciência nessas coisas, principalmente na Serra da Extrema, que é a serra mais alta que tem hoje
das estradas que a gente faz, ela é a mais dificultosa, mas você presenciou, teve lá na inauguração da praça, isso, festa e viu a estrada um tapete. Então, em vários pontos. Era 1 hora para chegar lá. Agora você gasta 20, 30 minutos. Exatamente. Então, mas a serra danificou com a enxurra que deu lá, mas se você observar, o ponto mais crítico é a serra. Mas temos sim os equipamentos para ir para lá, para ajeitar. Vamos aguardar Deus mandar um solzinho aí para que possa secar lá e a gente voltar e concluir o serviço. Me perguntaram aqui, pergunta a Fabinho sobre a estrada da Escadinha. Isso mesmo, Escadinha, Barra do Exu, Melancia, Carnalbinha. É ela que você já falou, né? Essa mesma rota aí. Pronto. Inclusive a gente fez até o Poldrinho, fez o Chocalho, mas não conseguimos chegar até esse lado aí. Estrada da Vase de Cima para o Brito, né? Essa nunca passou a máquina, também que região? Então, ela passou sim, inclusive, deixar bem claro, essa estrada aí que dá acesso até o Brito, ela tinha sido feita no governo de Geni Pereira, há 2 anos atrás, a gestão da prefeita Márcia fez essa estrada todinha, inclusive, o ano passado, a gente fez alguns pontos que a chuva estragou, mas foi feito na gestão sim da prefeita Márcia, não faz essa quantidade de anos aí. Agora fazia realmente o Brito, o Ricuri, Vase de Cima, Olho d'Água, digo isso com propriedade, conheço aí com uma palma da minha mão, o Castor, por exemplo, o Horizonte, tinha sido feito também na época do prefeito Geni Pereira. Então ele foi feito agora na gestão da prefeita Márcia. Estrada da Carnaúba, estão perguntando também. A estrada da Carnaúba, ela divide por 2 partes. Tem uma que vai pela principal aqui por Água Branca, inclusive estamos iniciando agora essa semana a estrada de Água Branca. Já perguntaram aqui, acho que tinha bem umas 5 perguntas aqui de Água Branca. Estamos iniciando a estrada de Água Branca. Vai começar por qual? Pelo Jardim ou pela Vamos começar Jurema? Aqui pelo Jardim e outra equipe vai para Jurema. Então são 2 equipes, né? Inclusive eu tive fazendo uma visita faz uns 20 dias em todo o distrito, fui até o Gavião, voltei por Acabana, São Bento, Barreiros, fui pela Jurema e também passei para sair no Jardim e também aqui na Carnaúba do Ajudante, inclusive Lajinha é beneficiada, só que aqui nessa estrada, Tony, tem um acesso que você vai pelo IPA. Quando você chega no IPA, você cruza para ir. Inclusive, a gente fez uma melhoria numa subida que é alta também lá, estava uma dificuldade, mas precisa fazer um reajuste novamente. Inclusive, deixar aqui bem claro para as pessoas, inclusive eu vi alguns comentários semana passada, porque a gente faz a estrada e a estrada se destrói. Se a gente está trabalhando com a estrada de terra na zona rural, obviamente você faz esse ano, choveu, ela danifica de novo. Então, deixar claro para as pessoas que é um trabalho que é feito todo ano. O único lugar que a gente faz que não vai se acabar nunca é um asfalto, né? Mas a estrada de terra você faz, dependendo de Deus, você faz. E o asfalto ainda danifica, exatamente, né? Mas eu recebi uma crítica nesse sentido e estou até aqui aproveitando o meio de comunicação para responder essa pessoa que é do meio de comunicação também, que a estrada de terra ela é feita, mas quando vem o inverno ela se destrói novamente. E a gente quer que a estrada se destrua pelo inverno, porque, Tony, quando você tem um inverno, você tem a pastagem, você tem a água, você tem a produção, então você tem as pessoas no campo felizes, né? Quando você tem um momento de estiagem, a gente vê a situação como é. Você com seus animais, não ter o pasto, não ter a água, é uma aflição só para cada criador, para cada morador da zona rural, principalmente para o alimento dele e colocar a alimentação na mesa das pessoas. Se for com esse propósito aí, né, pode deixar a estrada ficando ruim, né? Mas tendo água para o homem do campo, sem dúvida. Chegou essa imagem aqui, você conhece esse corredor, Fabinho? Tá dizendo aqui que Conheço sim, aí... Tá dizendo aqui quando... as estradas do sítio Lagoa do Mato, né? Exatamente. E o beco vai ser ajeitado ainda? É a pergunta. Inclusive, eu já falei com essa pessoa aí, é um serviço, Tony, que você está observando pela imagem, não é fácil de fazer. Inclusive, uma área parece aquelas áreas alagadas, né? Inclusive, tem uma área que é um terreno particular. Inclusive, eu disse a ele que primeiro, para a gente fazer uma vala aí de um lado ao outro, precisamos conversar com o proprietário da terra, se ele aceita. Então, não é só chegar aí e mexer numa estrada dessa forma. A gente tem que chegar, conversar com o proprietário, aquilo que não é nosso, a gente tem que chegar e pedir ordem ao dono, autorização para poder entrar. Então eu conheço a estrada aí demais. Essa estrada aí você vai no sentido de Santa Rita, depois do assentamento Batalha, você entra à esquerda e tá aí, inclusive Lagoa do Mato, São José, mais na frente tem um Canoa, tem São João dos Gaia, tem um Timorante, que já é outra estrada. E aí eu conheço todas as estradas aqui, inclusive as pessoas sabem muito bem disso, conheço o município quase 100%, ninguém conhece 100%, mas eu creio que 97%, 98% eu conheço dessas estradas. Quase 100%, né? Tive o prazer de, na época do sindicato, visitar todas as comunidades através do programa 1 Milhão de Cisterna, no qual passou muita cisterna por mim e beneficiou muitas das pessoas. Então tive a oportunidade de conhecer o município por completo. Cadê o áudio aqui?
Então tá, Fabinho, Cachoeira 2, aquela subida. Cachoeira 2 na subida. Inclusive a gente até um morador nos procurou, Fabinho, também, falando lá, né, que aí vocês que dão a manutenção, que era aquela estrada que dá acesso à ETA, né, porque tem o Cachoeira 2, tem aquela entrada pelo Denox, né, pro Sangrador, e tem aquela lá de baixo. Tem uma subida lá que estava sendo feito algum serviço lá, foi concluído, pela sua secretaria ali? Foi feito um serviço aí no Cachoeira 2, a não ser que essas chuvas danificaram, mas o serviço foi concluído na sexta-feira passada, né? Inclusive eu estive lá na quarta-feira. Até um Cachoeira 2 da Carnaúba da Ajudante, já é outro também, né? É outro, isso é o mesmo roteiro que eu falei lá, o Cachoeira que vai pelo lado de cá, pelo IPA, então é outra comunidade, mas o Cachoeira aqui próximo da cidade, que nós temos também, foi feita a recuperação semana passada, a não ser que essas chuvas danificaram, mas foi concluído na sexta-feira. Era ruim, inclusive os pipa carregam do lado de cá. Pegam água lá, tem que ser de lá, né? Uma subida muito ruim, né? De subir os caminhão pesado ali com bastante água. Depende do tamanho do tanque, tem gente que tem um tanque até de 12, 14 mil litros d'água, então não é fácil, mas foi recuperada sim essa estrada aí. Olha, parabéns, Fabinho, pela transparência e clareza nas ações, né? Seria interessante construir oficialmente um calendário e divulgar para sanar os anseios da população e deixar consciente de quando a comunidade e distrito será contemplado, né? Assim, às vezes é até bem complicado de vocês montarem um calendário, porque tem depende das chuvas. As questões também, por exemplo, acontece de uma comunidade... As festas tradicionais. Isso, e tem alguns casos que tem uma necessidade especial, uma comunidade, né? Apresentou um buraco lá que foi... aconteceu, né? Mas é bem interessante essa sugestão da ouvinte aqui, né? Exatamente. A amiga Eric Inácio tá mandando aqui um abraço para você também. Érica. Tá dizendo, ó, Pilãozinho também, na estrada tá péssima, né? No começo, né? Então, Pilãozinho é região também ali. A gente recuperou por Santa Rita, né? Até a entrada de Três Passagens. O que ficou nessa região aí foi uma estrada que você sai, né? Pelo Limoeiro, Altinho, para dar acesso à PE também. E ficou a outra parte vindo pelo Timorante, né? Lá para sair também na PE, e essa outra parte que interliga de Três Passagens até os postos. Então ficou esses três trechinhos aí que não foi feito o ano passado, mas até a entrada de Três Passagens foram contempladas sim. O Vim tá dizendo, esse Cachoeira 2 aqui aqui da Carnaúba da Ajudante, isso é a estrada que vem pela Compesa. É essa mesmo que a gente tava falando? Se for que pela Compesa, a gente recuperou semana passada, só se a chuva danificou. Então preciso verificar. Pode até dar uma olhada lá, né? Fazer essa verificação. Porque, inclusive foi colocado material lá, foi passado a patroa e caçamba e reta. Quero dizer a Fabinho, né, que a estrada que dá acesso a Tauapiranga, né, a lâmina, parece que não foi acionada, né? E, na verdade, tapa buracos. Não sei se aqui deu para entender, não sei se foi feito algum acesso de Tauapiranga, ainda não, né? Tauapiranga não, fizemos o ano passado, esse ano ainda o ano passado, né? Inclusive está no planejamento para recuperação, inclusive as festas tradicionais agora no mês de junho, né? Pronto. Além disso, tem um calendário das festas tradicionais dos distritos, que também é levado em consideração na recuperação. Isso, tem São João também, né? Por exemplo, Tauapiranga tem o tradicional exatamente. São João, né? Tá dizendo aqui, ó, mas aqui não chegou até o final não, né? Então, o Fabinho vai verificar essa estrada aí do Cachoeira 2 para ver essa questão aí. Ela tá dizendo que não chegou até o final, né? Tem o nosso querido amigo aqui, o Joãozinho do Bar, eu tinha até guardado aqui a pergunta dele. Ele só a pior estrada da Malhada da Pedra que nunca veio caçamba, nem máquina, né? Tá dizendo aqui, para andar a pé tá difícil, imagina andar de carro. Quando chove tem que ir descalço, né? 400 metros. É nessa região aqui da Malhada da Pedra, né? Inclusive, eu falei tem alguma ação ali para... eu falei com o Joãozinho, o ano passado a gente fez a recuperação dessa estrada, tanto pela Caxixola quanto aqui pelas Pitomba. Ela dá acesso por 2 locais. Agora, pela Caxixola, tem uma coisa que eu já disse a ele, expliquei, é a Transnordestina. É um projeto federal, tem um projeto de engenharia e nós não podemos modificar. A prefeitura só tem como fazer algumas melhorias naqueles pontos mais críticos, porque a estrada que é utilizada aí, ela é federal e a gente não pode mexer no projeto de engenharia. Então deixar isso bem claro, para a gente não levar uma culpa, sem a gente ter. Mas a gente fez a melhoria sim, inclusive tinha uma subida que era terrível aqui para chegar já na Caxixola, no entorno, e a gente consertou ela, mas onde ele precisa fazer uma intervenção que ele sempre tem me colocado, até no meu WhatsApp pessoal, a gente não tem como, inclusive em uma passagem lá eu já disse a ele que a gente não tem como mexer, porque é um projeto de engenharia federal e a gente tem que respeitar, não podemos mexer, todo mundo sabe disso, né? Porque a Transnordestina é uma obra federal.
Tem um ouvinte aqui, ó, manda um abraço aí pro secretário Fabinho, também agradeço pela ação que vem fazendo aqui na nossa região, na Fazenda Cipó. É Antônio do Caldo de Cana, tá vendo aí? Abraço, Antônio. Inclusive, lembro muito bem, sempre quando eu estava aqui, Antônio mandava um áudio perguntando, inclusive, a comunidade muito distante lá do Cipó, de Serra Talhada, e a gente tá lá, Antônio. Obrigado pelo apoio também que tem dado a nós, e com certeza o nosso objetivo é deixar as pessoas com a estrada boa em todo o município. Fabinho, dando uma pausa aqui nas estradas, que eu sei que muita gente é um grande anseio, né, da população rural, questão das estradas, e a gente sabe muito bem, para escoar a produção, o pessoal vir para consulta médica, né, para vir para a cidade, precisa de uma estrada boa mesmo. Tem razão em fazer as cobranças, mas é uma coisa que me preocupa muito. Você falou, a gente até deu uma pincelada, nós não tivemos uma quadra chuvosa boa, né, que seria de janeiro até o mês de abril, né? Isso está preocupando bastante. A realidade da nossa cidade, né, da zona rural, ela preocupa, né? Tem muita gente vendendo já animais justamente por conta que não tem mais pasto, né? Eu conheço gente que está levando os animais para pastar, tem que alugar fazenda de outras pessoas que tem pasto para fazer isso, né? Para poder dar o alimento aí ao gado, né? E como é que a sua secretaria está pensando, né, em tentar diminuir mais um pouco esse sofrimento? Como é que está a parceria com a Operação Carro-Pipa? O Estado está oferecendo alguma coisa? Por exemplo, o IPA, a gente tem aí um Serra Talhadense na pasta, né? Que é o Miguel, né? O Miguel Duque, né? Já tem aí um aceno do IPA para ajudar também o município nessa questão da estiagem. Governo federal, né? Como é que anda? Queria que você pudesse falar um pouco, dar uma pincelada sobre isso. Em relação ao recursos hídricos, Tony, deixar bem claro, na gestão da nossa prefeita Márcia, inclusive, a gente inaugurou 16 sistemas simplificados, levando água na torneira a mais de 2.000 pessoas, e isso já ajudou muito. Se não fosse isso, a situação estava mais delicada ainda. Então, resgatar isso, o investimento que a gestão municipal fez no sistema simplificado. Além, o ano passado, por exemplo, e esse ano, nós já abrimos mais de 30 bebedouros em Riachos, Cacimba, com retroescavadeira, e até a PC também, aqui na região da Marada do Juá, a gente está abrindo bebedouros. Então, vejo a situação, mas a gestão sempre preocupada. Em relação aos governos federais e governo estadual, estivemos junto com a Defesa Civil em Salgueiro, já pedindo ao governo do estado que volte a Operação Carro-Pipa, que está encerrada há muito tempo por parte do governo do estado, para que possa se somar ao governo do município, governo do estado e governo federal. Hoje o governo federal tem 6 carro-pipa aqui pelo Exército, colocando água, e temos 2 do município também. Inclusive já estamos buscando ampliação de mais carro-pipa, porque sabemos que vai a cada dia ter a necessidade. Então a gente continua, Tony, solicitando que os parceiros nossos, o governo do estado e federal, possa também ajudar os municípios, não só Serra Talhada, mas como um todo. A gente vive aqui no semiárido e a gente sabe da necessidade da água como é. Então a prefeitura vem atuando com essa abertura de bebedouros, além de também o sistema simplificado, que tem ajudado bastante. A outra coisa também, através do governo federal, do programa 1 milhão de cisterna, está sendo construída 324 cisternas de placa aqui em Serra Talhada. Já está em execução a obra? Em execução, inclusive mais de 70% já está sendo inaugurada, a gente vai inaugurar agora, já está pronta. Em diversas regiões está a pleno vapor a construção. E isso é uma tecnologia que você constrói, que você tem como colocar um pipa d'água, tem como trazer água de um poço, se você tiver, de uma cacimba, mas vai ter um reservatório na porta de casa. Então, essas mais a capacidade de quê? 16 mil litros. 16 mil litros, é muita água. E também está sendo construído umas 50 de 52 mil litros. Então, está sendo construído aqui no nosso município. Então, parabenizar as entidades que estão envolvidas nesse procedimento através do governo federal, do programa 1 milhão de cisterna. Então, a gente fica muito feliz as ações chegando. Inclusive, já encaminhamos à Conab um ofício da abertura do posto do milho da Conab aqui para facilitar, para que os agricultores possam receber. Inclusive, na última sexta-feira, eu tive um contato com o pessoal da Conab em Recife, colocando para ele. A nossa prefeita Márcia já disponibilizou à Conab uma estrutura que, se eles for preciso em Serra Talhada, como galpão, equipe para fazer todo o processo de cadastro local. Então, está toda à disposição. A nossa prefeita Márcia disse: Fabinho, pode garantir à Conab
toda a estrutura necessária para abrir um posto em Serra Talhada. Hoje no comércio o milho já custa R$110 uma saca, mas quando você paga R$10 para levar para a comunidade, ele fica por 120. Imagine só se ele chegar aqui um preço muito melhor. Preço subsidiado, né? Exatamente, para que o agricultor possa ter acesso. Então vamos lutar, não vamos desistir desse posto aqui, e com certeza a gente viabilizar as pessoas, não perder os animais, não vender os animais o preço abaixo do mercado, né, Tony? Porque a gente sabe, eu sou criador também, sei a dificuldade do que é o agricultor ver o seu rebanho ali sem o pasto, igual eu vejo também quando eu estou com meus animais na necessidade. Então você fica sem dormir, você fica aperreado, você faz o que for possível, mas você não quer ver o seu animal passar fome, porque é um sem animal, dúvida, se desfazer daquilo que você guarda com a precisão, porque o agricultor, ele cria, Tony, para uma precisão ali, de imediato ele tem como fazer aquele recurso. E é a sua renda, né? Um animal desse ali, aí vende, né? Já vai pro abate ali, já ganha um dinheiro ali do arroba, né? Do boi, né? Já serve ali para as despesas de casa, né? Então, tudo que o homem do campo cria, né? É para o seu sustento, né? Então... Exatamente. E uma coisa que eu quero destacar, Tony, a importância da agricultura familiar no campo. Em 2024, através dos programas do PA, da compra direta, do PENAI também, foram entregues aqui em Serra Talhada 127 toneladas de produto. Veja, então qual a importância? E para esse ano está sendo um esperado de 157 toneladas de alimento em 2025 para ser comprado do agricultor e distribuído nas entidades através com a parceria da Secretaria de Ação Social, do PA, do PENAI, da merenda escolar. Então veja o quanto é importante ser investido na agricultura, para que o agricultor possa se investir e permanecer no campo. Inclusive, a Secretaria tem montado uma estratégia técnica de levar às comunidades outras alternativas, como o mel, o camarão, o peixe, a hortaliça, a fruticultura, para que as pessoas não vivam só do criatório ou do plantio do milho e feijão. A questão do camarão mesmo é excelente. E o camarão é uma iguaria, gente, caríssima, né? Você vende caro, né? Então você vende caro porque uma porção de camarão não é menos de R$40, né? Exato. Num barzinho, num restaurante, né? Então é uma iguaria que tá excelente, né? Foi feita a despesca, né? 211 quilos despescamos, né? agora, né? Recentemente, inclusive povoamos agora com 70 mil pós-lava. O nosso objetivo é de colher meia tonelada, véspera da festa de setembro, porque tem um movimento na cidade muito grande, na nossa região, de pessoas. E essa turma já vende para os restaurantes daqui mesmo, né? Da cidade, né? E a gente vende para outras cidades vizinhas aqui também, Tony. Nessa última despesca a gente vendeu para Floresta, para Triunfo, para Itacuruba, para Verdejante. Então veja a quantidade para Carnaíba. E dá para ganhar um dinheiro bom, viu? O Fabinho me passou os números no dia, e realmente a parte técnica é quem entra a secretaria, né? Da questão, né? De todo o apoio técnico, e o camarada entra com um valor que é baixo para, né? Para a estrutura, e ele consegue ter um lucro interessante, né? Então é uma oportunidade também, né? Como você colocou. Fabinho, meu amigo, lhe agradecer demais. Tem um vídeo perguntando como é que posso conseguir uma cisterna, né, pro meu sítio, né? Enfim, essas cisternas, elas têm por algum tipo de política que avalia pré-requisitos, né? Tem os requisitos. Primeiro, as pessoas têm que estar nos programas sociais, de baixa renda. Essas cisternas, elas vieram com a lista do MDS, né, das pessoas que são cadastradas nos programas sociais, que lá nos programas sociais, Tony, você tem a quantidade de pessoas por casa, quem é idoso, quem é criança, quem é deficiente. Então vem também essa listagem para auxiliar na construção para essas pessoas que estão dentro dos critérios a receber. Tem uma comissão municipal também, tem um acompanhamento da organização que faz a construção. Então tem todo um processo documental de fiscalização para que a gente possa receber essa tecnologia. Inclusive eu presidi essa comissão da ASA por 2 mandatos, passou por mim quase 4.000 cisternas na época. Teve um contrato que foi 2.273 e outro contrato foi 1.023. Fiquei muito feliz, Tony, porque eu vi muito a minha mãe colocar água na cabeça na zona rural, vi muito a minha família, os meus vizinhos e a realidade de quase todo o povo do campo. E hoje você chegar, ter uma cisterna, então fico muito feliz em ter passado por mim uma tecnologia que transformou o semiárido. Então por isso que a gente a cada dia tem que lutar para as pessoas viver no campo, mas com a qualidade de vida. E isso
que a gente vai Sem sempre dúvida. prezar. A gestão da prefeita Márcia tem investido muito no campo e vai continuar investindo, porque sabemos do potencial que tem a zona rural. Olha, Vaqueiro da Cagep tá lhe mandando um abraço, né? Um grande abraço pro meu amigo Fabinho. Abraço, Vaqueiro, gente boa. Menino de Seu Antônio, tá dizendo aqui. Teve outro ouvinte aqui, cadê o nome dele, rapaz? Olha, abraços de Assis Gino pra Fabinho, tá convidado pro meu aniversário, viu? Tá bem, amigo. Assistindo lá no Pilãozinho, gente boa demais, seu Assis. Um abraço e vou estar assim no aniversário dele. Muito bem. Gente, não dá tempo aqui de fazer, tem muito áudio aqui que chegou, né? E tem áudio aqui que tá rodando ainda, mas a gente conseguiu ao máximo fazer aqui os questionamentos, né? Água Branca, Carnaúba, pessoal do Santo Sé, Veludo, Pitombeira, Caetitu, tem aqui Estrada da Escadinha, né? Malhada da Pedra também, né? Vaze de Cima, enfim, algumas outras localidades também aqui, Cipós, né? A região. Então, a gente tentou aqui ao máximo extrair, mas qualquer coisa acione o Fabinho, é bem rapidinho pra ele aparecer por aqui, viu? Inclusive sou ouvinte fiel, né, aqui Obrigado, da Rádio Cultura FM, FM, e qualquer demanda pode mandar para mim, inclusive uma novidade, Tony, inclusive estamos com plantio de uva aqui no município, começamos com uva também 55 pés, aumentamos com mais 225 e agora já fizemos uma encomenda de mais 180. A nossa meta esse ano até dezembro é ter 800 quilos de uva produzida em Serra Talhada, alguém sem semente. Aproveitando você falando sobre isso, né? A gente já falou de camarão e de outras culturas também, né? Que o homem do campo também pode estar fazendo. Então, caso alguém tenha interesse, né? De na sua propriedade, né? Ver se dá certo uma plantação de uva ou então uma criação de camarão. Como é que faz? Vai diretamente na secretaria? Exato, a gente para fazer uma avaliação técnica? Exatamente, tem a equipe técnica na secretaria, inteiramente à disposição, com engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, técnico agrícola, zootecnista, veterinários, está toda à disposição através do PAST para atuar nessas comunidades gratuitamente e o objetivo é permanecer as pessoas no campo desenvolvendo outras culturas também. Muito bem. Valeu, Fabinho, um abraço, meu querido. Obrigado, secretário. Qualquer coisa, estamos por cá. E dia 18 nós temos um compromisso. Se Deus quiser.